Nesse vídeo eu queria falar um pouco da obra de um autor, de uma obra em particular de um autor que tem uma importância muito grande no desenvolvimento dos estudos sobre ciência, Thomas Samuel Kuhn. Thomas Kuhn, que nasceu em 1922 e faleceu em 1996, era um americano que originalmente ele se formou em física, ele fez graduação, mestrado e doutorado, obteve seu PhD em física em 49 por Harvard. E enquanto ele trabalhava como um Junior Fellow em Harvard por 3 anos, ele acabou fazendo uma mudança de campo da física para a história e filosofia da ciência. E depois de algum tempo em Harvard, ele foi para Berkeley, para a Universidade da Califórnia em Berkeley, onde ele deu aula tanto no departamento de filosofia quanto de história, e se tornou professor de história da filosofia em 1961. Ele já havia escrito um livro antes, mas a principal obra dele, que tornou realmente mundialmente famoso, foi esse livro, Structure of Scientific Revolutions, que foi traduzido em português como Estrutura das Revoluções Científicas, no qual ele apresenta uma versão, né, para o processo de desenvolvimento de uma ciência, que tem como base um conceito-chave que é o de paradigma, que caiu no vernáculo popular e, como quase todo termo que é apropriado de uma maneira mais ampla, acabou quase que perdendo o seu sentido. Tanto é que o próprio Kuhn, numa entrevista publicada postumamente, diz que paradigma é uma palavra perfeitamente razoável e que ele estragou ela. O que é exatamente um paradigma é objeto de debate, tanto é que houve uma discussão muito interessante já no final da década de 60, foi programada por vários nomes importantes da área de História e Filosofia da Ciência, uma homenagem a Karl Popper, e foi convidado a escrever um artigo. Né? E o artigo que ele escreveu foi uma crítica pesada ao modelo popperiano de História da Ciência, e a discussão seminário em que foi feita essa discussão, né, quer dizer, onde figuraram alguns dos maiores nomes dessa área naquele momento, foi um debate muito intenso, com várias posições, e uma delas, de uma autora chamada Margaret Masterman, que até era simpática às teses de Kuhn, mas ela aponta que no livro Kuhn usa paradigma com 21 sentidos diferentes. E aí ele tenta clarificar um pouco melhor. Ele faz uma nova edição, o livro tinha saído originalmente em 1962, ele faz uma nova edição em 69 com um pós-fácil que tem o rejoinder dessa discussão desse livro, do Criticism and the Growth of Knowledge, tentando articular um pouco melhor o que seria essa ideia. Quer dizer, o Kuhn fala das suas influências, ele cita, entre outros, Wittgenstein, a ideia de epistemologia como uma disciplina de Piaget, a psicologia da Gestalt, Alexandre Poiré e Ludwig Fleck. Tanto é que a gente vê que tem paralelos importantes entre os dois. O Kuhn vai dizer que nem ele sabe dizer o quanto ele deve a Fleck na sua obra, em função do que ele diz que é o seu alemão enferrujado. E como eu já disse no vídeo sobre Fleck, Kuhn foi responsável, na verdade, por ter pela primeira tradução da obra de Fleck, talvez a primeira edição em muitos anos, em inglês, que saiu em 78 ou 79 pela editora da Universidade de Chicago. Isso deu margem a algumas acusações de que o Kuhn, na verdade, não estaria nada de novo em relação a Fleck, o que não é verdade. Né? Quer dizer, eu acho que existem pelo menos duas grandes diferenças. A primeira é essa preocupação de Kuhn com esse processo histórico que a gente vai ver daqui a pouco, de descontinuidade. Ele enfatiza isso muito, enfatiza bastante. Ele fala da ideia de revoluções. Ele vai pegar a ideia de revoluções científicas, que não é dele, mas ele vai tentar detalhar o que seria, né, que não é uma preocupação para Fleck, e a ideia de incomensurabilidade que ele vai trabalhar, que também é bastante interessante. Né? Bom, o que seria um paradigma? Né? Nesse pós-fácil de 69, quando vai falar que o paradigma ele é constituído por exemplos compartilhados e uma matriz disciplinar de uma determinada área de pesquisa. Do meu ponto de vista pessoal, a dificuldade de você definir o que é exatamente um paradigma vem exatamente do fato de que ele é alguma coisa, num certo sentido, talvez pré-verbal, pré-teórica. Ele é um condicionamento, ele é quase uma Weltanschauung, uma forma de ver o mundo, que determina uma série de coisas. Em primeiro lugar, o que são problemas científicos relevantes para aquela disciplina. E daí a importância dos exemplos. Em segundo lugar, as formas aceitáveis dentro daquela disciplina, ou seja, os métodos, mas não exatamente métodos, mas a forma de pensar e produzir métodos que também são aceitáveis para aquela disciplina.
nisso muito semelhante ao que Fleck descreve como estilo de pensamento. E que também enfatiza bastante o aspecto social, comunitário da produção do conhecimento. Ele enfatiza muito o papel da comunidade científica, né? O paradigma ele é compartilhado por uma comunidade, ele não é uma propriedade individual, e determina os processos de pesquisa e de formação e reprodução dos pesquisadores. E aqui, de novo, a gente vê um paralelo muito forte com o Fleck. O que seria um paradigma? Eu acho que isso fica mais fácil de entender com alguns exemplos, né? Essa ilustração que eu estou mostrando aqui, eu usei várias vezes em curso com alunos meus, é um rabisco, né? Eu pergunto, o que é isso? E aqui a gente já vê um exemplo de um paradigma que não é científico, mas um macro paradigma, a gente podia chamar assim, entre pessoas que passaram por bancos escolares. Que quando eu apresento uma figura numa folha de papel e pergunto o que é isso, já existe um acordo tácito, e essa é uma parte importante do paradigma, entre os participantes, que o que eu estou perguntando é o que aquele rabisco representa, e não a materialidade daquele rabisco. E todo mundo que passou, de alguma forma, que tem alguma vinculação com a área de saúde, responde, é um eletrocardiograma. E quem não é, diz que é um rabisco, ou não consegue identificar. E na verdade não é um eletrocardiograma, é uma estilização, e uma estilização algo grosseira, e inclusive porque aqui estão representadas várias ondas do eletrocardiograma, né, PQRST, não são normalmente visíveis em nenhuma derivação. Você, para ver essas ondas aparecem em derivações diferentes do eletrocardiograma. Só para fins de comparação e de ilustração, eu estou mostrando aqui o traçado que o eletrocardiógrafo apresenta, e também não vou entrar numa discussão que isso é o real, só mostrando a diferença aqui entre as duas formas de representação. A gente pode entender isso um pouco como aquelas figuras que têm uma dupla possibilidade de interpretação, né? Um exemplo clássico é esse do pato lebre, que o próprio Wittgenstein usa no Investigações Filosóficas, que pode ser visto como um pato ou como uma lebre, né? Se vocês prestarem atenção, quer dizer, a gente pode considerar que aquilo que está, aquele pedaço alongado à esquerda é o bico do pato, ou é a orelha da lebre, é uma lebre em pé olhando para a direita, ou é um pato olhando para a esquerda. O interessante, né, algumas pessoas olhando não conseguem ver de primeira vez, mas uma vez que você aprende a ver dessa forma, você nunca mais recupera aquela visão ingênua de que não percebia, mas possivelmente percebia outros detalhes. E essa é uma das características do momento que um paradigma se estrutura. Então, na medida que você passa a funcionar dentro daquele paradigma, você ganha a possibilidade de olhar em profundidade para determinadas coisas, né, dentro desses objetos da pesquisa científica, mas você, em compensação, perde outras. E uma característica importante desse processo é o seu desenvolvimento histórico, que é o que a gente vai ver a seguir com uma pequena demonstração, uma pequena ilustração gráfica. Aqui nesse esquema eu vou apresentar como concebe esse processo de desenvolvimento histórico de uma disciplina baseada na lógica do paradigma, né? Então tudo começa, segundo Kuhn, com o que ele chama de fase pré-paradigmática, em que não existe um paradigma dominante dentro daquele campo disciplinar, existem paradigmas que competem entre si. Isso impede que os cientistas se concentrem na produção de conhecimento de uma forma organizada. Um dos aspectos importantes, né, segundo Kuhn, do paradigma é exatamente prover enigmas intelectuais que possam ser resolvidos, né, que ofereçam desafios para a sua resolução. Um exemplo que ele dá dessa questão dessa transição é com relação à disciplina da termodinâmica. Você vai ter no início uma coleção de faits divers que falam sobre calor, do feno que se aquece, de feridas no corpo, de infecções que criam calor, o calor do sol, o calor da chama. E no momento em que surge um paradigma que organiza isso, que no caso seria com o surgimento da disciplina da termodinâmica, né, esse paradigma se torna, ele triunfa sobre os outros, ele passa a ser dominante para toda aquela comunidade, e esse paradigma então passa a guiar o processo de produção de conhecimento. E é interessante notar que nesse processo há também uma certa perda, quer dizer, como eu estava falando anteriormente, quando você cria termodinâmica, uma série de fenômenos que antes estavam ligados a essa frouxa ciência do calor não são mais contemplados, né? Quer dizer, a termodinâmica não vai falar, não vai se preocupar com o aquecimento do feno, que é por fermentação ou da inflamação do corpo humano, que vão ser tratados pela biologia mais tarde. E durante esse período, né, de domínio de um paradigma, o que vai existir é o que o Kuhn chama de ciência normal,
que é o momento que a maior parte do processo da ciência em que os cientistas estão empenhados em articular aquele paradigma até as suas últimas consequências, produzir pesquisa, produzir, desenvolver, né? Quer dizer, essa comunidade está funcionando de forma organizada em cima daquele conjunto de problemas intelectuais que o paradigma apresenta. A questão é que o próprio desenvolvimento da ciência normal começa a produzir fenômenos, achados laboratoriais, achados experimentais e uma série de outras coisas, que são anomalias que não são perfeitamente explicáveis pelo paradigma, né, e que vão trazer, em algum momento, vão acabar trazendo uma desconfiança, né, em relação ao paradigma vigente. Ele vai ser percebido já como não dando conta das necessidades daquilo da pesquisa. Ela vai colocar, a expressão que o Kuhn usa de crise, né, em que essa crise vai ser desencadeada ou por alguma grande anomalia que é vista de uma forma muito dramática, ou do acúmulo de anomalias. E só com o surgimento de um paradigma competidor, no caso aqui apontado no esquema por esse Pelinha, que pode explicar, que pode acomodar no seu interior essas anomalias, ou a maior parte dessas anomalias, ou a anomalia importante, é que vai ser operada uma transição em que o paradigma vai ser abandonado, uma superação desse paradigma e emergência de uma nova crise normal. E esse ciclo, né, de crise, resolução da crise e nova ciência normal é o que o Kuhn vai dizer que é uma revolução científica. Esse processo continuaria ad infinitum, né? E é interessante notar, em relação a esse processo, a questão que Kuhn aponta para um texto que ele escreveu mais tarde, que depois deu nome a um livro que é uma coletânea organizada de artigos, né, The Essential Tension, a tensão essencial, que ele vai dizer que para esse processo existir, há uma tensão essencial dentro da comunidade científica específica daquela disciplina entre os cientistas inovadores e os cientistas mais tradicionais, quer dizer, aqueles que querem propor um novo paradigma, avançar para um novo paradigma, e que os querem manter o que for possível do paradigma anterior. E o Kuhn vai dizer que os dois são fundamentais, que sem eles não há avanço na ciência, que se o que existe ou o que predomina é simplesmente a conservação, você vai ficar simplesmente repetindo as mesmas coisas e nunca vai ter possibilidade de fato do novo, de abrir para o novo. E se o que predomina é só a inovação, nunca vai haver possibilidade da ciência normal ser levada às últimas consequências e sempre vai estar se reinventando a roda. Um aspecto importante desse processo, que o Kuhn vai chamar a atenção, é de que, na verdade, essa transição paradigmática ela só vai se produzir totalmente, ela só vai se concretizar no momento que uma nova geração de cientistas, já formadas dentro do novo paradigma, vai poder levar esse paradigma até as últimas consequências. Ele até brinca, existe uma citação famosa do Max Planck, do pioneiro da mecânica quântica, que ele diz que uma verdade científica não triunfa porque convence os seus oponentes, que faz com que eles vejam a luz, mas é simplesmente porque os oponentes eventualmente morrem e uma nova geração familiar com ela acaba se formando, né? Um certo exagero, mas de qualquer maneira essa ideia da necessidade de você ser treinado num paradigma para poder desenvolver as últimas consequências é muito importante. E isso tem a ver até com a questão da linguagem, né? E aqui a gente pega um outro aspecto, esse que eu estava falando da incomensurabilidade, que o Kuhn vai dizer que paradigmas são incomensuráveis, ele vai pegar isso emprestado da ideia da matemática, né? O que é incomensurável? Grandezas incomensuráveis são as que não têm uma razão entre si. Se você pegar a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo, eles são incomensuráveis porque a razão entre eles é um número irracional, quer dizer, não tem uma fração racional que possa exprimir essa grandeza, que é π no caso. Então essa ideia de incomensurabilidade é que eu nunca vou poder ter uma tradução completa entre paradigmas. Não se trata simplesmente de uma questão de linguagem. Um dos exemplos que ele dá com relação a Lavoisier. Quer dizer, não basta você pegar textos anteriores a Lavoisier e pegar todas as vezes que aparece a palavra flogístico e substituir pela palavra oxigênio. Mas isso não quer dizer que o paradigma seja incompreensível. E tem uma outra coisa interessante que o Kuhn vai chamar a atenção, que é a necessidade de você fazer uma imersão no modo de pensar, né, de um paradigma antigo, de paradigmas anteriores, para que de fato você possa entender a totalidade daquele pensamento e daí entender a linguagem que está sendo empregada. Ele faz uma analogia que eu acho muito interessante, que o historiador da ciência é um pouco como um antropólogo que estuda uma cultura estranha à sua. Um exemplo muito interessante dessa questão da linguagem, Kuhn entrevistou Niels Bohr, pouco antes da sua morte. Niels Bohr, um dos grandes nomes do desenvolvimento da mecânica quântica, da física quântica, e Bohr, na entrevista, descreve o início do processo de pesquisa dele com termos
que não eram disponíveis, que ele próprio só foi criar mais tarde. Então chama a atenção do anacronismo dessa forma que ele relata a história, que ele usa termos do presente para falar do passado, né? Quer dizer, seria essa uma das dificuldades que tem que ser superada. E uma outra questão é que o próprio Kuhn abre a porta para dizer que nem toda ciência é paradigmática. Ele usa uma expressão, talvez seja um pouco complicada da gente trabalhar, né, que é a ideia do isolamento, que uma disciplina científica é mais autônoma. Quando ela se torna mais autônoma, ela de fato ela funciona em função dos seus mecanismos internos, do seu paradigma. E ele dá como exemplo de disciplinas que não são dessa forma, assim, a medicina e o direito, né? Quer dizer, porque respondem o tempo todo a uma série de demandas sociais, que também é uma questão muito importante. Para encerrar, né, eu mencionei que havia uma controvérsia entre Kuhn e Popper, e eu acho muito interessante, eu já citei isso num outro vídeo, no texto de introdução desse livro, La Science telle qu'elle se fait, Bruno Latour e Michel Calon vão discutir os dois modelos. Eles falam assim, isso quer dizer que o Kuhn estava certo e o Popper estava errado. A questão não é essa. A questão é que o modelo de Popper ele é prescritivo, ele fecha, num certo sentido, a questão da pesquisa. E o Kuhn abre. Embora as portas que o Kuhn abriu, ele próprio, num certo sentido, não tenha franqueado. Né? Eu mencionei no outro vídeo essa tensão, tanto nas ciências sociais quanto na história da filosofia, da ciência, entre o internalismo e o externalismo. Né? Quer dizer, a história de uma ciência descrita em termos simplesmente dos seus termos disciplinares ou a partir das circunstâncias sociais onde ela se insere. Né? E a quebra dessa barreira, o próprio Kuhn não faz, mas ele deixou um caminho que pesquisadores depois dele fizeram e criaram, desenvolvendo o campo dos estudos sociais da ciência. Isso, de novo, é um convite para a leitura da obra de Kuhn, não é tão difícil, é um livro, eu acho até relativamente fácil, acessível, tem tradução em português, o Estrutura das Revoluções Científicas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que cliquem no botãozinho lá do gostei, do like, e caso tenham interesse, se inscrevam no canal para serem avisados quando novos vídeos saírem. E no momento é isso. Muito obrigado a todos.